Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos conversar e debater sobre vingança. O que a Bíblia fala sobre vingança? É pecado termos inimigos ou sermos inimigos de alguém? Também vamos debater aqui um pouco, o que é mais difícil? É mais difícil se vingar ou perdoar? Será que o perdão é fácil assim? Ou dar uns tapinhas no cara e retribuir o que ele fez para você? É o que vai tirar aquela raiva, aquela dor, aquele sentimento que você tem dentro do seu coração. É sobre isso que nós vamos debater hoje no Antenados na Geral e eu espero a sua participação. Durante o programa vamos colocar aqui na tela os meios para você interagir com o Antenados na Geral, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, tem Facebook, Twitter, SMS, as redes sociais, telefone e o e-mail que também você pode participar, mandando uma pergunta para a gente. Para falar um pouco sobre vingança, o que a Bíblia fala, ter inimigos, usar a rede social para desabafar e várias outras coisas que tem a ver com o nosso tema, recebo ele que é pregador itinerante, amigo nosso, apresentador do programa Grandes Mensagens, pastor Anderson Bravo. Pastor Anderson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom estar aqui, André. Tá diante de uma galera boa aqui. Liga aí para umas 10 pessoas. Liga para aquele teu inimigo que você quer se vingar dele. Liga para aquela sua amiga, para o seu inimigo. O tema é bom. O tema é fantástico. Vingança. Gostei desse negócio, vingança. Hashtag vingança, querido. Aí, vingança. Participe conosco, mande a sua pergunta. Também recebo aqui ele, que é pastor da igreja O Brasil para Cristo, em Duque de Caxias, pastor Manuel de Matos. Pastor Manuel, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Quero dizer que esse tema é bastante sugestivo, muito interessante, falar de vingança e nesse meio também falar de perdão. De perdão. Eu acho que é o mais importante nessa questão aí. Hoje se fala muito em vingança, nos púlpitos, cantores, pregadores, infelizmente temos isso hoje entranhado no nosso meio, nós precisamos tratar certamente sobre isso. Olha, nós vamos debater exatamente isso que é interessante. Será que existe uma teologia da vingança? Você vai na igreja e fala assim, ó, tá vendo seu chefe que fala isso de você, amanhã você vai mandar nele, e é a sua vez, é a sua vitória. Isso pode ser chamada teologia da vingança. Vamos debater, porque às vezes isso entra de fato nas músicas, na mensagem dos nossos púlpitos e acaba sendo algo natural. Como é que nós lidamos com situações como essa? Também recebo aqui, ela que é pastora na comunidade cristã Novo Dia, pastora Elisa Almeida. Pastora Elisa, bem-vinda ao Antenados. Muito bom, André, estar aqui com você novamente. É um grande prazer estar aqui. E realmente é um assunto assim maravilhoso para a gente estar conversando, né? Colocando. E entre a vingança, dentro dela, né, e as forras, se vingar é as forras, né, de algo que você sofreu, né? Existe esse ponto, que é o perdão. E isso aí é a questão. Exatamente. O que vai tirar esse sentimento de que você perdeu para alguém alguma situação, alguém te fez um mal, e esse sentimento que você tem aí no coração, será que a vingança vai tirar ele? Será que retribuindo, dando as forras, você vai parar de sentir isso, ou só através do perdão? Nós vamos falar um pouco até de testemunhos pessoais dos nossos participantes que fizeram esse tipo de escolha. Eles vão falar pra gente qual foi a melhor escolha. Também recebo ela, que é a pastora da igreja Louvor na Terra, em Bangu, a pastora Rosânia Mofato. Pastora Rosânia, bem-vinda ao Antenados na Geral. Graças a Deus, agradeço bastante o convite, feliz de estar aqui, conhecer mais alguns queridos, que vamos juntos, né, certamente, em breve, está faltando pouco, para a gente estar junto na glória de Deus e tirar dúvidas e poder estar aqui trazendo à luz da palavra de Deus um tema polêmico, porém, o que nos traz alegria é poder falar de perdão, coisa que falta no coração de muita gente, que inclusive está dentro das igrejas. E o triste é isso, é estar dentro das igrejas evangélicas e não ter o seu nome escrito no livro da vida por causa desse sentimento. Então nós vamos falar sobre isso, eu creio que vai ser bom demais. Olha aí, você viu que a gente já começou um pouco polêmico. Será que se a gente não perdoar algumas pessoas, a gente perde a salvação? Para quem acredita que perde ou não, temos que perdoar todas as pessoas. Mas antes de propriamente falarmos de perdão, de vingança, a gente está falando que existe talvez um relacionamento ou um atrito entre uma pessoa e outra. Ou então temos uma pessoa e temos inimigos. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas mandaram aqui, pastores, pela internet, a seguinte questão: ter inimigos ou ser inimigo de alguém é pecado? Porque não necessariamente... Vamos lá, inimigo todo mundo tem. E inimigo, a gente não faz inimigo por ser mal. A gente, sendo bom, acho que faz mais inimigo do que sendo mal. Jesus teve tanto inimigo que até mataram ele. E ele era uma pessoa boa. Como é que vocês enxergam isso de ser inimigo e ter inimigos? É errado você ser inimigo de alguém? Ter inimigo a gente tem todo mundo. A gente às vezes até bota no Twitter, no Facebook, manda mensagem para todo mundo. Mas, pastor Anderson, de vez em quando que
Pronto, falei. Hashtag. Tem muita gente que fala mal, que aponta, que talvez seja o seu inimigo, mas você tem inimigos? Na verdade, a gente tem inimigos, alguns que na maioria a gente nem sabe que tem, né? O Salmo 120, no versículo 7, o salmista fala assim: eu sou manso, mas quando eu abro a minha boca para falar, eles entram em guerra contra mim. O que é isso? A minha vida, o meu ser, incomoda algumas pessoas. Mas eu não posso levantar uma bandeira de me colocar contra essas pessoas. O princípio que o Cristo nos ensinou é: se você ama aquelas pessoas que te amam, que galardão você tem? Qual é o galardão que você tem de amar quem te ama? Você tem que amar exatamente aquele que te persegue. Então, a essência da inimizade, podemos sintetizar assim, ela está muito mais voltada para o outro lado. Ou seja, eu não quis ter um inimigo, mas a pessoa quis ser minha inimiga. Eu vou amá-la. Eu vou ministrar a palavra do amor de Deus. Agora, se essa inimizade entra nos parâmetros de problemas maiores, e eu acho que é isso que, na verdade, o debate vai debater. Tipo, alguém não gosta de mim, é um direito dela. Ela não vai com a minha cara, é um direito dela. Mas se essa pessoa decide fazer um mal contra mim, ela não gosta de mim e ela decide me fazer um mal, ela quer me prejudicar. Aí nós temos que pensar em questões de leis, nós temos que pensar em questão de postura como cidadãos, nós temos que pensar, no meu caso, como homem que sou, né? Eu falei aqui em off aqui e repito isso claramente. Eu não tenho nenhum problema, meu irmão. Se o cara, eu vou falar, Jesus te ama e tal. Se o cara ficar de graça comigo, muita graça aí e tal, eu vou sentar a mão na cara dele mesmo, irmão. E vou continuar falando que Jesus ama ele. Eu não tenho essa dificuldade. Receio, eu não vou ter essa dificuldade. Porque a nossa mentalidade, por muitas e muitas vezes, é de um evangelho pacato, no sentido de eu tenho que aceitar qualquer coisa. Não é assim, não. Não é isso. Você vai ver Jesus ensinando que haverá um momento em que você vai ter que ter na sua mão duas alforjes, ou seja, local onde coloca a pedra. Jesus fala para você ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Por que Jesus compara prudência? Ele podia falar de coelho. Ele podia falar de prudência de formiga. Por que ele usa a cobra como uma serpente, como um conceito de prudência? Ou seja, uma serpente, ela só ataca se for atacada. Serpente tem a vida dela. Exato. Ela não ataca. O Jesus que abriu, falou do amor, que colocou criança no colo, que a criança gritou Hosana, entrou no templo virando tudo. Olhava para os hipócritas. Pega o conceito de Jesus olhar para os hipócritas e fariseus e fala assim: vocês são hipócritas, raça de víbora. Coloca nos dias de hoje. Ele agrediu aqueles homens. Então nós temos que pensar o seguinte, para os irmãos poderem falar: eu nunca vou ser inimigo de ninguém, mas alguém pode ser meu inimigo. Então a questão é essa: eu vou ter inimigo? Vou. Eu tenho uma filosofia de vida o seguinte: a inveja não é o resultado seu, é o resultado do que Deus manifesta em você. Alguém passa a ter inveja de você pelo que você realiza em Deus. A Bíblia diz em Atos 9:17 o seguinte: e os patriarcas tiveram inveja de José. O que é patriarca? Patriarca subentende de alguém de um patamar acima. Os patriarcas tiveram inveja de José. Não tinha por que eles terem inveja. Ou seja, você talvez não tenha o carro, mas alguém tem o carro e tem inveja de você, do teu sorriso, da tua felicidade, da tua família. Isso é uma coisa involuntária. Agora, eu não posso ter o mesmo sentimento por ele. Você ser inimigo de alguém é um problema. Você ter inimigo é inevitável, mas ser inimigo é opcional. Quando você olha para a Bíblia, você vê Davi, por exemplo, que é um grande exemplo. A Bíblia diz que o profeta Samuel unge Davi, ele volta para o campo trabalhar, ele continua na sua atividade normal, né? E depois o rei o chama, aí começa aquela perseguição toda que nós conhecemos entre Esaú e Davi, mas em momento nenhum você vê Davi como inimigo de Saul. Você vê em momento nenhum. Muito pelo contrário, Saul em todo o tempo quer matar Davi. Você olha também para o exemplo de Moisés e Miriam. Os irmãos de Davi o viam como inimigo. Quando ele chega para levar o alimento, que ele pergunta o que está acontecendo, o Eliabe já fala: você vê aqui o quê? Para atormentar a gente? A comida. Um outro exemplo é Moisés e Miriam. Porque existem inimigos, isso é estranho que eu vou dizer, mas é verdade. Tem inimigos que você nunca vai conquistar, mas tem inimigo que você transforma em amigo. Isso é interessante, porque a Bíblia diz que nós devemos vencer o ódio com o amor, vencer o mal com o bem. Então nem todo mundo vai ser nosso inimigo para sempre. Às vezes a pessoa tem uma antipatia por nós, às vezes ela tem um conceito errado a nosso respeito, e quando ela nos conhece melhor, ou quando nós a conhecemos melhor, nós tornamos amigos daquela pessoa. Lembra de Moisés e Miriam?
Miriam, por um momento, mas Arão, ela foi contra Moisés. Começou a reclamar, blasfemar, até que Deus comprou a briga de Moisés, no bom sentido, e Moisés agora toma uma atitude de realmente amigo. Ele vai orar a Deus para que Deus não acabe com a vida de Miriam e também de Arão. Não foi vingativo. Não foi vingativo. Um outro exemplo é José. Depois de tudo que ele passou, o texto no final diz o seguinte: quando os irmãos chegam diante dele, diz assim, olha, você porventura irá nos matar ou nos prejudicar? Ele disse, não. Muito pelo contrário, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Ou seja, quando nós entendemos que a nossa vida está no controle de Deus, nós temos facilidade para lidar com respeito à vingança. Para concluir essa fala, a vingança está muito mais no coração do que na ação. É estranho isso, mas é verdade. Porque verdade. A pessoa pode ser muito mais vingativa no coração do que na ação. Por exemplo, o fato do pastor Anderson Bravo pegar alguém, dar um tapa, seja lá o que for, não significa uma vingança, mas uma reação ao momento. Agora, a vingança, ela é premeditada, ela é calculada, e a pessoa sabe o que está fazendo, mas a reação é diferente. É um momento irracional. Você fez por causa da reação e depois passa a raiva e volta ao normal. Pastor, vocês passaram por um momento também de ouvindo os pastores, eu fico até um pouco assim, chocada de ouvir o pastor falar que ele é capaz de dar um socão na cara de alguém. Não, realmente, eu fico um pouco chocada. Porque eu fico imaginando, isso até serve para os nossos dias de hoje, como seria a nossa vida se nós soubéssemos que a gente está caminhando, e muitas vezes a gente sabe disso, como o próprio Senhor Jesus, ele caminhou 3 anos e meio com uma pessoa que ele sabia que o trairia da maneira assim, bem terrível, e ele caminhou com ele 3 anos e meio praticamente, sabendo que ele seria o traidor. Como seria a nossa vida se nós soubéssemos que nós vamos caminhar com uma pessoa, e essa pessoa, e isso deve acontecer também na vida de muita gente, ela está ali somente com coisas terríveis no seu coração ao nosso respeito. A nossa reação em relação a isso, nós temos que trabalhar isso. Porque se nós precisamos dar um testemunho, caminhar segundo a vontade de Deus e como Ele, trazendo isso para a nossa vida, a gente tem que estar buscando todos os dias da nossa vida colocar isso em ação. Não é questão de querer te dar um de super crente, mas eu preciso andar conforme o Senhor me ensinou. Eu creio que no passado eu fui um tipo de mulher que eu era muito brigona. Hoje não é um pouco diferente no sentido de eu chegar e falar um pouco mais alto, me impor mediante a situação, ainda mais quando eu tenho a convicção que eu estou certa daquilo que eu estou fazendo. Porém, a maneira que eu usava, a forma que eu usava para resolver situações, hoje são diferentes. Hoje é totalmente diferente, porque hoje eu tenho um manual que me ensina como eu preciso agir. Então, o meu passado, talvez eu agiria de uma outra maneira, mas hoje seria impossível para mim, como cristão, ter que agir dessa maneira. Chegar, bater, fazer. O meu comportamento precisa ser à luz da palavra de Deus. Sempre à luz da palavra de Deus. E não tem coisa melhor do que você tentar encarar como você proceder de acordo com esse tema, a vingança, olhando para o próprio Senhor Jesus. Apesar de Jesus chegar, chutar, como todo mundo hoje usa o jargão, chutou o pau da barraca, mas ele chutou, ele fez o que ele fez, com as pessoas ele usou da palavra. Agora, com aquilo que ele tinha como errado, ele buscou eliminar. O pessoal estava no pátio do templo, vendendo um monte de coisa, se aproveitando da situação, trazendo animais cheios de defeitos, para poder vender para o povo cheio de má intenção. Então, ali ele acabou com a situação, com o problema. Mas ele, com as pessoas, ele usou a palavra. Interessante também, pastora Rosane, antes da gente ir para o bloco, pelo menos nesse caso de Jesus, até com Judas, me parece que o que mais atormentou Judas no finalzinho da sua vida é porque, mesmo traindo Jesus, ele poderia talvez ter algum tipo de contato, olhar para Jesus, e Jesus tinha um olhar de compaixão. Então foi o perdão de Jesus que atormentou aquele cara. Porque se Jesus fosse assim, desse um tapa nele, tu não presta, não sei o quê, ia dar respaldo para aquele sentimento de raiva ou de traição ou de vingança que ele teria no coração. Mas o amor e o perdão de Jesus atormentou. Então, às vezes, a gente quer atormentar a vida de um atribulado, perdoa ele, que ele vai ficar doidinho da cabeça. Ele é melhor do que uma vingança. Brasas, né? Será que é isso? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouco sobre isso. O que elimina do nosso coração esse sentimento de raiva? É a vingança, é da retribuição ou é o perdão? E que efeito isso tem também na pessoa que é sua inimiga, que lhe fez o mal? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já.
Segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre vingança e também perdão. Nós vamos recapitular um pouco do primeiro bloco. E no final do primeiro bloco eu falei aqui, talvez uma das coisas que mais atormentou Judas no final da sua vida foi que ele traiu Jesus e Jesus, de algum jeito, um olhar de compaixão, meio que fala assim, eu te perdoo, eu te amo. Talvez isso, pastor, ele seja a coisa que mais tenha atormentado ele. Ele esperava uma retribuição para talvez dar respaldo àquele sentimento dele e não recebeu aquilo. Talvez o jeito... A melhor vingança que existe, não sei se eu posso falar isso, mas é o perdão para uma pessoa. Porque se a pessoa é sua inimiga, está esperando um tapão seu e tem um abraço, você meio que quebra a cara dessa pessoa. Você concorda comigo? Eu concordo. Concordo, você concorda? Concordo. Agora é difícil. É difícil. Como é que perdoa? Não é fácil. O perdão não é fácil. Mas ele é necessário, né? Nós precisamos decidir perdoar. E decidir perdoar não é uma É coisa uma assim, decisão. é todo dia. Uma vez eu conversei, todo dia eu tenho que acordar e olhar para aquele cara que fez o mal e todo dia Isso. falar, mas hoje eu perdoo, amanhã eu... Às vezes é difícil, às vezes a gente passa por aqui, não é... Perdão é uma decisão diária. É uma decisão diária, né? E eu tive uma experiência na minha vida, ainda criança, e foi necessário um dia eu perdoar aquela pessoa. Naquele momento, quando criança, eu não tinha essa consciência. Eu não tinha isso, eu não tinha o conhecimento, né? Mas quando eu me tornei adulta, que eu conhecia Jesus, eu precisei. Foi algo assim tremendo, porque naquele momento em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, você sabe qual foi a primeira coisa que veio na minha mente, na minha lembrança? Foi toda aquela minha situação de uma menina de 7 anos. E naquele momento eu comecei a ter muita raiva, muito ódio. Todos os sentimentos vêm dentro da gente. Eu tive muito ódio, muita raiva, porque nós somos humanos, existe a nossa humanidade. E nós não podemos fechar os olhos para ela. É como o pastor Anderson falou, ele teve uma reação, e todos nós vamos ter. Porque existe esse lado nosso que nós não podemos negar. Então, naquele dado momento, aquele ódio, aquela raiva, aquele desejo de vingar, de ir à forra, e você saber que aquela pessoa nunca mais você vai ver ela, entendeu? Você não viu mais, ela foi para longe, mas é necessário. Ela te causou danos, ela tirou o que você tinha de precioso na sua vida, ela te roubou a sua inocência, né? Preste atenção. Como que você vai lembrar daquela pessoa? Como que vai ser isso? Então, naquele momento, eu me lembro perfeitamente. Aquele homem pequenininho, assim, era um pastor desse tamanho, gente. Acho que ele não tinha nem 1,5 m. Ele olhou bem nos fundos dos meus olhos e falou assim, eu vou te ensinar, através de Jesus, o que é o perdão. Eu tinha 24 anos. Então, já tínhamos passado muitos anos, né? E ele começou a ler a Bíblia para mim. Começou a ler. E eu, assim, no meu coração, eu comecei a entender que várias coisas que estavam ao meu redor, principalmente o meu relacionamento matrimonial com meu esposo, estava sofrendo danos devido àquela circunstância. E aí eu falei, não, eu vou começar a ver isso dentro de mim. E você tem que tomar uma decisão. E eu decidi por perdoá-lo. Mas aquilo levou um tempo. É porque eu fui perdoando. na verdade, perdão não é sentimento. Não, Não, exato. É, que nem, é decisão. É igual ao amor. Perdão não é sentimento. Você decide amar, você decide perdoar. perdoar. O que eu estou achando bacana na né? sua fala, pastora, é só pontuar algumas coisas, que é o seguinte. Primeiro é o seguinte, eu não retiro o conceito e a ideia de que nós somos cristãos e o amor em Cristo é o que prevalece em nós. Ok? Isso é fato. Somos cristãos. O princípio que Paulo ensinou, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Isso é princípio. Isso é bíblico. Só todavia, o mesmo Jesus ensina em Lucas 22:36, que se você tiver um manto, vende um manto e compra uma espada. Por que Jesus manda comprar uma espada? Ele manda, se você tem um manto, vende um manto e compra uma espada. Não sai sem espada, não.
nós, por muitas e muitas vezes, com todo respeito aos irmãos, nós vendemos uma ideia falsa, hipócrita. Porque eu acredito piamente, que em alguns momentos uma atitude mais forte chama mais atenção do que... Isso nem vai dar para falar isso hoje aqui. Tem uma frase de efeito no meio evangélico, fala, irmão, você tem que liberar perdão. Sabe o que é liberar perdão? Que inventaram hoje? É o seguinte, eu estou aqui no Rio de Janeiro e alguém me fez mal e está lá nos Estados Unidos. Eu libero perdão. Mas se acontecer, Deus está no mesmo aeroporto. Não consegue estar junto com a cara, pessoa. eu não tenho coragem de meter a mão no cara e abraçar. Aí eu vou para a prática. Perdoar Aí eu é vou caminhar para mais uma Aí eu vou milha. para a prática. Aí na prática da vida, eu vejo aquele discurso bonito, não, tem que perdoar, tem que perdoar. E quando chega na hora de abraçar, como eu tive essa experiência de abraçar gente que me fez mal mesmo, me fez mal, me prejudicou, destruiu minha vida, e numa situação, ô querido, Deus te abençoe, abraçar, dar um beijo e ministrar a palavra de Deus. Na prática, eu tenho que dizer o seguinte, eu, Anderson Bravo, não vou negar quem eu sou, não vou mudar o que eu tenho. O evangelho sempre vai estar na frente, o cristianismo sempre vai estar na frente. Agora, o perdão é decisão. Eu decido perdoar. Quem perdoa, eu gosto sempre de falar isso, né? A palavra perdão não é uma palavra composta no português, mas você pode dividi-la. Perdão é perder. Você perde direitos. Você perdeu. Então, é o dar. Dar ao Perder outro. a sua razão. Você perder. Você É você pensa. perder e dar. O dão. Dar ao outro aquilo que você gostaria de receber. Então você perde para dar. Você perde e dá ao outro, ou seja, se fosse o inverso, se fosse com você, porque na vida, e aí a gente não vai levantar essa bandeira, você começou o debate dizendo o seguinte, você tem inimigos, você é inimigo, você prejudica pessoas ao longo da sua vida que você nem percebe. Ao longo da sua vida você não faz só o bem. Ao longo da sua vida você prejudicou alguém, você seguiu em frente e alguém, em algum momento, disse assim, ó, eu não fui com a cara do Anderson Bravo, sabe por quê? Porque ele passou perto de mim, não me cumprimentou, porque ele furou a fila, ele entrou na minha frente do carro e parou o carro, e aquela pessoa ficou com a bronca em mim, eu nem estou sabendo disso, eu nem sei disso, então eu tenho que dar ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Então, perdão é decisão. E tem que ser usado, é o que você acabou de dizer. Você já teve a possibilidade de um dia você ter que se deparar com uma pessoa que te fez um mal muito grande, você foi lá, abraçou, ou seja, você exercitou aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus, ou seja, você agiu como Jesus agiria, porque não foi assim? Judas não foi lá, deu um beijão nele, qual foi a resposta do Senhor Jesus? A única diferença, pastora, que sempre que a gente usar a questão do que Jesus estabelece por caminhar com Judas, é você entender que Jesus caminha com Judas entendendo uma missão. Não, entendendo, mas aí é que está, e por que não? Jesus não andou com o traidor para vender uma ideia de que ele perdoava todo mundo. Jesus andou com o traidor e ele diz isso, que na verdade necessário é que haja o traidor. E hoje nós não vamos crer que nós vamos andar com traidores também ao nosso lado? Vamos andar com traidores. firme propósito? Mas aí eu disse, você está entendendo? Foi o que eu disse na minha primeira fala. Aí eu vou ter que exercitar eu não vou permitir que alguém entre numa missão sem fazer parte da missão. Porque até o inimigo você percebe qual é a missão dele. O Davi, quando descobre derrubar Golias, ele entendia o favor daquilo. Qual é o favor de derrubar esse gigante? O favor de derrubar o gigante é que não vou mais pagar imposto, eu vou casar com a filha do rei, ok? E vou fazer parte do métier do rei, na linguagem nossa. Havia uma proposta. Eu não vou vender aquela imagem de que todo mundo, não, isso é um propósito de Deus. Não, nem tudo é propósito de Deus, meu irmão. Tem coisas que faz parte da vida. Não é tudo que é propósito de Deus. Então, alguém chega, como aconteceu comigo uma vez, isso foi fantástico isso. Uma pessoa me deu uma volta financeira. Isso aí para perdoar. O tempo passou, fui na casa do camarada e falei assim, olha só, deixa eu falar com você aqui. Aí eu falei isso para ele, a tua sorte é que eu sou um homem de Deus, cara. Porque eu ia detonar você aqui. Eu ia bater em você na frente da sua mulher e dos seus filhos. Mas eu sou crente. Então, você está perdoado, não precisa me pagar, porque eu sei que não vai ter dinheiro mesmo. Você está perdoado em nome de Jesus. Dei as costas e fui embora. Mas o cara ficou sabendo do que aquilo representava para ele. Esse tipo de lição é que a gente não fala. Só que nas entrelinhas nós pregamos. Irmão, o teu inimigo vai ver. Aquela tua vizinha vai ver tua vitória. Isso é o que não há pregação de vingança. Mas é por causa desse tipo de mensagem que nós temos visto mulheres apanhando em casa, dizendo, não, foi vou orar e Deus vai teologia mudar. da vingança. Entende? A mulher está apanhando o tempo todo, diz, não, preciso orar que Deus vai mudar. Peraí, gente, até quando?
Até quando? A questão de Não Davi. morrer. Davi não se vingou de Saul por um motivo. Por um motivo. Talvez não seja nem pessoal. Davi diz assim, ó, eu não vou tocar na unção. O problema de Davi com Saul era a unção de Deus que estava sobre o rei. E não necessariamente a pessoa, simplesmente. Não era necessariamente, não vou tocar nele porque ele é o Saul. Não, eu não vou tocar porque ele tem uma unção. Então, pelo temor que eu tenho a Deus, eu não toco nele. Compreensão da missão. Agora, queridos, ninguém aqui é É hipócrita. sempre o olha temor só. de Deus que vai fazer com que a gente passe por cima daquilo Exatamente, que for necessário o temor. É isso Olha, que nós estamos falando. eu tenho orado, Davi foi eu o temor oro a de Deus. Deus. E é o temor de Deus que vai fazer eu olhar para o meu inimigo e também, mediante as circunstâncias, depois eu quero entrar num assunto também que deve esquentar um pouquinho o que vai acontecer aqui, porque hoje eu costumo dizer, é tão bom quando você prega aquilo que você vive, porque palavras realmente o vento leva, mas testificar isso. Então eu vivi algo na minha vida que hoje eu ensino a muita gente e eu encontro muita batalha por causa dessa atitude que eu tenho. Muita gente já deixou nossa igreja por causa do que, se possível for, depois eu quero entrar no mérito também. Mas é sempre reconhecendo se você quer vir após mim, o que você vai fazer? Negue-se a si mesmo. O eu, vai embora. Pega a sua cruz, a sua caminhada, seu ministério, vamos nessa, vamos embora. Nós temos, seja o marido, o filho, o problema, vem com ele seguindo a Cristo, porque ele vai te ensinar como proceder. Você vai após ele. Então, a vontade dele, a trajetória dele, como ele agiria, é que importa. E não mais aquilo, porque eu já neguei meu eu. Então, eu não posso ficar pegando meu eu de vez em quando e tentando colocar ele e tentando me justificar dentro da minha atitude. Mas eu preciso, isso é fato. Hoje o grande problema que está acontecendo é que as pessoas esquecem que existe um princípio elementar de Deus. Deus é seletivo, Deus não vai escolher qualquer um para ele, Ele nos respalda, Ele nos ensina, Ele nos mostra como agir. E a gente tem que parar com esse negócio de achar que eu, e levantar a bandeira, não sou eu mais. Agora é Ele. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu estou dizendo, a partir de agora, a minha decisão, a minha vontade, ela não é mais minha. Cristo, a gente canta tanto, né? Cristo vive em mim, aleluia, já estou crucificado. Não está crucificado nada, porque chega numa hora dessa, você vai ver a vingança, o desejo de vingança chegar junto, e agora tu vai ver, agora é isso. E às vezes com pequenas coisinhas que a gente faz, que a gente não chama de vingança, mas é vingança também. Então, querido, é legal, tá sendo maravilhoso. E é bom até que a gente está se olhando no espelho também. Porque falar de um assunto como esse, quantos de nós, pastores... Na verdade, pegando a fala da senhora, todos nós aqui, e eu acredito que a proposta do debate deu-se nesse momento. Eu acho que o André vai fazer isso no próximo bloco. Todos nós aqui temos uma história. Verdade. Cada um aqui tem uma história. Ouvimos já da pastora. A pastora contou, e não Elisa contou tudo. falou... Não contou tudo. O pastor Manuel, que é meu amigo, eu conheço, sei da história dele. E eu tenho a minha história. Então, a pastora falou uma frase eu vou contar a minha. Perfeita. Palavras são jogadas ao vento. Na prática, eu aprendi uma coisa. Quando eu tinha 6 meses de crente, uma vez tinha um debate sobre José e a mulher de Potifar. E a menina dando debate falou assim, você no lugar de José. Aí eu levantei a mão. Eu pecaria. Acabou com o debate. Eu não posso. Vamos para o intervalo do debate. Eu não vou vender uma imagem daquilo que eu não sou, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não vou vender uma imagem daquilo que eu não sou. Correria, de repente, o risco de não pecar. Mas naquele momento eu admiti. A nossa geração diz que não faz, mas faz. Nossa geração diz que perdoa, mas não perdoa. Nossa geração diz que não se vinga, mas se vinga. Na prática da vida se vinga. No dia a dia, nos púlpitos, os pregadores. E nós falamos aqui, a mensagem hoje é uma vitória, não uma vitória sobre o principado e potestade. A vitória é sobre a vizinha, é sobre o cunhado. Hoje é essa vitória que é pregada. Não, e acho que a gente falou isso aqui no início, só para a gente também ir para o intervalo, e depois voltar com o pastor Manuel, que eu quero que ele finalize o pensamento e fale também um pouco da história da vida dele. Mas aquilo que a gente está falando de vingança é retribuir nos atos o que é feito, não necessariamente. A gente pode nunca retribuir o que ele fez, mas está no coração aquilo, e todo mundo que tiver fica falando, aquele pastor não presta. Isso é a mesma coisa. Não é retribuição na mesma altura. Ele me bateu, eu vou bater nele. Não, ele pode ter te dado uma volta financeira e para o resto da sua vida você vai ficar falando mal dele. Isso é vingança. Vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos, pastor Manuel, com você, fala um pouquinho, finaliza o pensamento, fala um pouquinho da história também para a gente... Olha, tem muita coisa, o programa está muito bom, fica antenado conosco.
A gente volta já já, não sai daí. Eita Deus, está muito bom o programa. Estamos de volta no Antenados na Geral, falando sobre perdão, falando sobre vingança, como devemos lidar com essa situação. Acabamos de levantar também que, perdão é uma escolha diária, não é? Eu libero perdão, como falou o pastor, vamos todo mundo no culto, libera perdão, está liberado, mas não consegue olhar para o olho da pessoa. É que nem aquilo, eu te perdoo, mas sai daqui, nunca mais quero te ver na minha frente. Será que isso é um perdão real, se você ainda tem algum receio no seu coração? A gente vai debater ainda um pouco sobre isso. Ô, pastor Manuel, vamos terminar aqui. Gente, olha só, a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou pai, tenho 3 filhos, o pastor Anderson conhece. Minha filha mais velha completa 18 anos agora. Então eu sou pai. Eu passei por coisas que eu perdoei, e perdoei mesmo, porque eu convivo com as pessoas, então não é conversa fiada. Quando é que eu consegui perdoar? Quando eu entendi que tudo isso era um plano de Deus na minha vida. Bom, ponto. Questão das minhas filhas. Eu sofri um assalto há pouco tempo numa rodovia aqui do Rio de Janeiro. E os bandidos, na hora, mandaram as minhas filhas saírem, aquela coisa muito horrível, armas e tal. Eu, acostumado a ir em boca de fumo pregar, nunca imaginei passar por um assalto como esse. À noite, tudo que eu pensei na hora foi minhas filhas. Eu disse, Deus, esse cara pode me matar aqui, mas se ele tocar numa filha minha, eu vou arrebentar ele com arma e tudo. Porque a minha reação na hora foi exatamente essa. O cara encostou uma arma, uma pistola, na cabeça da minha filha de 8 anos de idade, e sai do carro, eu meti a mão na arma dele, empurrei, falei, não, meu amigo, em nome de Jesus, calma, mas eu vou ser honesto para vocês, por causa da reação, e aí não é vingança, é reação ao momento, eu estou num momento conturbado, momento de assalto, eu iria, meu irmão, para o que deve é. Conclusão, eles levaram o carro, eu desci com as minhas filhas, elas me abraçaram, foi bênção. Agora, concernente às filhas. Foi bênção, é ótimo, né? Foi bênção, foi bênção, é ótimo, né? Bênção no que é perdão, Ó, detalhe, meu carro não tinha seguro. É bom a pessoa assistir isso, bênção mesmo, tá com vida. Um carro zero, tinha comprado, não tinha seguro, levaram, bênção por ter ficado em vida com as minhas filhas. Amém. O carro foi devolvido, glória a Deus por isso. Agora, a outra questão, eu já passei por muitas coisas, vou sintetizar, por causa do nosso tempo aqui. A minha mãe faleceu com 38 anos de idade, derrame cerebral. A minha irmã caçula de 1 ano e 10 meses, eu levava para a escola numa caixa de papelão, porque eu não tinha com quem deixar em casa. Eu levantava 2h30 da manhã, eu ia cortar cana, eu era boia fria, trabalhava em cima de caminhão no interior do Paraná. A minha profissão era retireiro, tirava leite das vacas. Em busca de sonho, um dia eu juntei minhas irmãs, falei, estou indo embora, vou ser alguém na vida. Meu pai era satanista, conversava com Satanás como eu estou conversando com vocês, presenciei muitas vezes. Não gostava de crente, eu não tinha conhecimento, peguei minha roupa toda numa sacolinha de mercado, minhas irmãs chorando, pedindo para mim não ir embora, tinha 9 anos de idade, eu fui do Paraná para São Paulo pegando carona, andando a pé e pegando carona, do interior lá próximo a Londrina, quem conhece sabe, até Presidente Prudente, no interior de São Paulo, bem longe. Fui, morei na casa de mais de 8 famílias, eu apanhei com chicote de bater em boi, que eu ia para a escola, não tinha onde colocar a camisa, a minha professora ficava apavorada. À noite, eu trabalhava na cocô de vaca atolado até aqui, eu trabalhava no curral tirando leite. Nos finais de semana, uma casa que eu morei, a mãe dos 2 filhos que ela tinha, dos 3, mandava eles virem para a cidade, gastar o dinheiro que eu ganhava durante a semana, eu ia lavar roupa, lavar louça e cuidar da casa. Quando eles chegavam à noite no domingo, a diversão deles, isso aqui não é conversa, eu tenho minha família, isso aqui é coisa mesmo, eu estou pincelando para poder falar de perdão. O que acontece? À noite, a diversão deles era 2 me amarrar, o outro passava pimenta nos olhos, e eles rolavam no chão de rir, enquanto eu rolava no chão de gritar de tanta dor. Até que chegou um ponto, eles resolveram abusar sexualmente de mim, abusaram muitas vezes. Antigamente eu tinha uma dificuldade, nossa, aquela coisa, vontade de matá-los, porque é natural isso. Eu, como ser humano, eu pensava, um dia eu vou crescer, vou voltar e matar todos eles. A minha ideia era essa, só que eu não sabia que Jesus entraria na minha vida. Conclusão, dali fui morar na casa de outra família. Para vocês terem ideia, eu fui mandado embora da minha casa por uma pessoa querida minha, que hoje é meu irmão, é minha vida, eu amo demais. Um dia, por um motivo fútil, ele disse, olha, eu não te quero mais na minha casa. 11h30 da noite, numa roça, a cidade mais próxima, Presidente Prudente, 54 quilômetros de distância. Não tinha luz direito, ele disse, vai embora. Eu fiquei 5 dias dormindo no mato, comendo raiz de árvore para poder sobreviver. Até que alguém me achou a cavalo, me levou para uma cidadezinha chamada Anhumas, no interior de São Paulo.
E nessa cidade, essa pessoa me colocou sentado numa calçada e os moradores passavam e alguém olhava e dizia, não, não quero não, porque ele está muito desnutrido. O outro olhava e dizia, não quero porque ele já é muito grandinho. Não quero. Então eu ficava me sentindo um cachorro. Eu dizia, meu Deus, eu sou um ser humano ou um cachorro? Cresci revoltado com essa situação. Cresci com raiva disso tudo. Em suma, por causa do tempo, aqui não dá. O tempo se passou. Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história. Restaurou-me por completo. Eu voltei. Uma dessas pessoas que me mandou embora, eu caminhei com ele pela estrada que um dia eu dormi. Ele me deu um abraço, chorou muito, arrependido ele, e disse, me perdoa. Eu disse, meu irmão, eu não tenho por que te perdoar, porque eu entendo que se Deus não tivesse te usado, porque eu preciso entender isso, ou permitido que você fizesse o que você fez comigo, eu ainda seria um retireiro até hoje. Eu só estou onde eu estou porque você me mandou embora. Está entendendo? Quando você entende... Igual José, quando se deparou com os irmãos, gente, aquele grupo todo... Mas é aí que está o segredo. Se você entende a situação, fica fácil para perdoar. Não é que eu perdoo. Viver a situação que é difícil. Observa só, olhando pro lado. O pastor Manuel, ele acabou de contar duas histórias distintas. Uma história de vida dele. O cara foi abusado sexualmente, meu irmão. Uma história de vida dele. E uma situação que ele viveu alguns meses atrás do assalto. Ele confessou que se fizesse alguma coisa com uma das filhas dele, ele partiria para dentro. Isso não anula o cristianismo dele. Isso não anula o amor de Deus dele. Entende isso? É isso que eu quero que fique claro aqui. Ninguém está levantando uma bandeira de que nós somos violentos. Sou de Jesus, mas se metemos... Não. E eu não estou dizendo que isso está certo. Exatamente. Não é o certo. Ninguém está vendendo a bandeira que isso é correto, que não isso é é certo. Nós precisamos admitir quem nós somos. Eu vou repetir. Salmo 120, versículo 7. O salmista diz, eu sou um homem manso. Mas quando eu falo, eles querem guerrear contra mim. Não fui eu que busquei a guerra. Não fui eu que busquei a batalha. Todavia, se a batalha vem contra mim, também não vou fugir. Eu tenho que me posicionar. É perfeito, é óbvio que o amor de Deus vai estar em primeiro plano sempre. É óbvio que nós somos cristãos em Jesus e vamos perdoar sempre. Mas nunca anulemos quem nós somos. Porque aí é hipocrisia. Só para concluir, não é guerrear por sentimento de vingança, é guerrear por sentimento de autoproteção. Só para concluir, os anos se passaram, eu parei, depois que Jesus entrou na minha vida, eu parei de me colocar como vítima e coloquei-me como herói. Eu comecei a olhar para mim e dizer, Senhor, na verdade o Senhor me fez um herói. Eu estudei, eu cresci, me formei, tenho 3 filhas, sou pastor de uma igreja abençoada. Hoje, a minha irmã de 1 ano e 10 meses, que um dia eu disse que voltaria para buscá-la, eu a trouxe para o Rio de Janeiro, eu fiz o casamento dela na minha igreja, eu fui pai e pastor dela. O meu pai, que tinha pacto com Satanás, quando estava para morrer com câncer, me abraçou, me beijou, coisa que ele nunca fez, me pediu perdão e disse, meu filho, você é o exemplo da minha vida, o que eu faço para ser assim? Ele aceitou Jesus como salvador da vida dele, morreu nos meus braços praticamente, o Senhor o levou para si e Deus mudou a história da minha família. Então eu estou falando de um Deus, gente. Perdoar não é fácil. Quem disse que é? Ninguém está dizendo, é por isso que é opção. É por isso que é opção. Agora, nós temos que tomar cuidado com reação e vingança. São duas coisas diferentes. Eu continuo dizendo, a vingança está muito mais aqui. É como ele disse, o André disse, às vezes a pessoa não toma uma reação na hora, mas ela procura ficar minando a vida daquela pessoa por trás. Tem pastores vingativos, gente. Pastor que o membro sai da igreja, ele fica falando mal do membro em cima do altar. Eu vou falar. Tem pastor que não fala mais com o membro na rua, não dá mais a paz do Senhor porque perdeu o membro. Isso é vingança. E é isso que nós não podemos ter. Nós não podemos ser hipócrita. Nós temos que entender que a vingança está muito mais ligada a uma ação do coração do que uma ação. E torna a dizer, não que isso esteja correto. O pastor antes de pegar alguém e dar um tapa, está errado. Mas ele está dizendo que ele é. Está errado, meu irmão. Eu não vou dar você tapa. Pegar a palavra de Deus que te diz o quê? Exatamente. Minha é a vingança. Quando você entende que você é respaldado pelo Senhor, quando você começa a praticar isso, é que realmente a gente vê mas aí, o cristianismo na nossa Foi vida. bom você levantar. Algumas pessoas na internet aqui, ó, tem levantado. O que quer dizer a vingança pertence ao Senhor? E tem pessoas falando aqui, olha, eu já orei para Deus matar gente, já orei para Deus se livrar de gente, já orei para Deus retribuir pessoas. A lista negra, tem gente, tem lista negra de Deus. Deus, esse cara fez mal, leva ele logo. Não é matar de matar, leva ele logo contigo, Deus. Ou empurra ele lá para baixo, do jeito que for. Mas as pessoas não entendem e perguntam, é errado pedir a Deus para Deus se livrar de uma pessoa ou retribuir? Eu digo, Deus, eu não tenho força, mas vai lá e acaba com aquele fulano. É errado isso. E a pessoa pega que a vingança pertence ao Senhor e acha que tudo se conecta. Não é bem isso que a palavra diz. Eu conversando com meu filho ontem, nós falamos sobre isso.
minha é a vingança. O que Deus está querendo dizer? Ele é a própria justiça. Então, ele, como um justo juiz, ele vai ter toda a condição de retribuir de acordo com aquela semeadura da pessoa. E eu, já compreendida disso, ao invés de pedir um conselho, talvez seu pastor, eu vou direto ao Senhor, porque cada um tem a sua forma de pensar. Mas Deus, ele tem a realidade daquilo que eu preciso. Então, eu chego para Deus e falo, poxa, Senhor, que situação, meu coração está triste, não estou sabendo como agir, se der vazão realmente à minha humanidade, eu vou errar, eu vou pecar, mas a tua palavra diz que tu é a vingança. Então, Senhor, como o próprio nosso querido lá Ezequias, ele pegou aquela carta que ele recebeu de Senaqueribe, ele fez o quê? Ele pegou a carta, ele apresentou no templo e falou, Senhor, e ali ele colocou diante de Deus. O que Deus falou? Vou colocar um freio no nariz, porque a situação é que lutando contra você, ele está lutando contra mim. Então, Deus vai te respaldar. Então, você chegar para Deus e falar, Pai, me ajuda. Senhor, olha essa situação, está insuportável, tal. Eu acho isso louvável. Agora, quando você chega para Deus e fala assim, Senhor, extermina, mata, faz, acontece. Foi o que nós falamos, querido, em relação até ao próprio casamento. E aí, pastora? Hoje, só terminar essa linha de expressão, eu acho que vai ser interessante até para muita gente que está nos ouvindo agora. Eu me sinto assim, muito hoje, agradecida a Deus por poder viver uma coisa que eu vejo muita gente não conseguindo viver, nem pastores vivendo. Quando se fala de perdão, poder falar aquilo que você vive dentro da sua casa, de prática, porque é lindo falar, a Bíblia te dá tanta coisa linda. Liberar o perdão é fácil. Olha, repetir versículo, blá, 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 blá. Isso é extraordinário, isso é lindo. A palavra não é tua, a palavra é dele, tudo que ele fala é lindo, é maravilhoso. Agora, a prática é que são elas. Então, você falou da sua história, falou. Hoje, uma das coisas que a gente está vendo aí, que está causando uma arruaça familiar, é a separação, o divórcio dentro das igrejas. Então eu prego contra o divórcio, eu ensino tanto as mulheres como os maridos perdoarem, mas não da boca para fora, eu ensino aquilo que eu vivi. Porque é fácil você falar que pai, eu falo, mas e viver? Eu fui uma mulher, jogador de futebol, o marido, meu esposo, marido que teve realmente, era muito assediado por mulheres, depois a gente casa, e até eu entender realmente o perdão, porque eu recebi conselho de muita gente. Olha, acabou o amor, acabou o casamento. Se teve traição, termina, acabou. Até uma forma de vingança. É mesmo, vou arrumar outro. Eu agora sou mulher de Deus. Aquele casamento que eu arrumei lá no passado, e Deus não estava nisso. Não. Desde o momento que você colocou a partícula casamento, uma ideia de Deus na tua vida, você pode ter casado no budismo, em qualquer religião que você seja, quem quer que tenha feito teu casamento, querido. Mas o casamento, ele não é do homem, ele não é de A, de B. O casamento, ele é de Deus. E se ele é de Deus, eu entendo que aquilo que Deus une, não separe. E o problema que está tendo entre a gente hoje é o quê? Traiu, seja lá o que for. Aí sim, é você entender o que Cristo fez contigo. Você entendeu o que ele fez contigo, o tempo que você o traiu, porque a tua vida é dele. Ele que te fez, ele que deu o fôlego. E quanto tempo? Eu vivi 27 anos longe da presença desse Deus. Então, quando eu entendi o que ele fez por mim, aí a minha história de vida mudou. Aí eu perdoei meu marido, eu estou com ele até hoje. E mesmo cristã, ainda vivi situações adversas, continuei aplicando o perdão, lembrando do que Jesus fez comigo. E hoje eu sou uma vitoriosa. Sabe por que eu sou uma vitoriosa? Porque eu me tornei espelho para muitos casamentos. Hoje, quando eu falo para a mulher perdoar, eu trago tudo aquilo que... É tremendo. Hoje, lá na igreja, é uma chuva de gente que já estava até com carta de divórcio, já quase para assinar. E hoje, perdoando. Hoje, realmente, sem vingança, sem busca de fazer o contrário. Então, querido, a prática, querido, é muito como você falou, você contou uma história de vida em prática. Hoje em Deus, você foi lá, abraçou, entendeu que existia propósito. Eu também entendo que tudo que eu passei, com certeza, tinha um propósito poderoso de Deus para a minha vida. Fortíssimo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando ainda um pouco sobre perdão e vingança. Tem muita coisa ainda para a gente debater. Vamos tentar no último bloco do Antenados de hoje. Não sai daí não, a gente volta já já. Último bloco já do Antenados na Geral, estamos falando sobre vingança, sobre perdão, o que a Bíblia fala sobre tudo isso. Muitas pessoas têm mandado perguntas interessantes, só para a gente tentar abordar aqui rapidinho, que é uma coisa interessante da gente falar nos dias de hoje,
que não deixa de ser, não sei se é vingança ou como nós enxergamos isso, no mínimo pode ser uma meninice. Mas tem muita gente usando as redes sociais como divã, né? A pessoa, enfim, alguém fez algum mal para ela, ela não retribui, não pede perdão, fala não, mas vai na internet e manda ver, fala. Tem muita gente querendo se vingar pelas redes sociais. Na minha terra, isso na minha terra se chama covardia. Eu sou covarde, né? Porque o negócio é olho no olho. Isso é covardia. Só voltar um ponto aqui, Tiago capítulo 1, versículo 20 fala assim: a ira do homem não vai provocar a justiça de Deus, né? Na prática da vida, nós sabemos que o que Jesus faz, e a pastora disse muito inteligentemente aqui, Deus é um justo juiz. Então ele realmente entende o que é justiça. Nós queremos às vezes comparar a justiça de Deus com a justiça que nós vivemos hoje. É completamente fora, porque a nossa justiça de lei é funcional pelo homem, foi o homem que criou. Então tem suas falhas. Então só Deus compreende o que é mente correto. E aí em off, até o pastor Manuel falou isso aqui em off, que por muitas e muitas vezes a justiça de Deus não vai ser favorável a gente. Porque isso aí já era um outro assunto. Nós temos a ideia assim, aqui se faz, aqui se paga. Então porque alguém te fez alguma coisa, você entende que aquela pessoa em algum momento vai sofrer os revés daquilo que ela fez com você, mas não necessariamente com você. Ó, ela me fez mal, vamos dar tempo ao tempo. E aí passa 10, 15, 20 anos, a pessoa vive a vida dela normalmente, porque a minha ideia de justiça não é a ideia de Deus. Porque aquela pessoa também, na sua trajetória de vida, pode ter pedido perdão a Deus, pode ter se consertado com Deus. E aí eu fiquei numa expectativa de uma vingança. Não de justiça, a gente fala de justiça, mas que é vingança de Deus. Exatamente, é vingança. É a famosa vingança com justiça, Deus. É a famosa vingança com sabor de mel, né? É aquela vingança com sabor de mel, porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, meu irmão, quando te ver na bênção vai se arrepender, porque ele vai estar na plateia, mas você vai ter no palco um monte de luz, aí vai ver Jesus brilhando em você. Isso nunca foi evangelho. Aí é onde eu bato nessa tecla, entende? Porque eu entendo o meu temperamento, eu entendo a minha personalidade e também compreendo o que é o amor de Deus. Eu não tenho nenhuma dificuldade de pedir perdão para alguém. Eu não tenho nenhuma dificuldade de abraçar alguém que me fez mal. Mas também não tenho nenhuma dificuldade de chamar a pessoa numa responsabilidade. Eu não vou vender uma bandeira daquilo que eu não sou. Eu não vou levantar a bandeira. Não, irmão, eu não vou perdoar. Eu conheci meu pai com 29 anos de idade. Eu fui criado sem pai até os 29 anos de idade. Quando eu conheci meu pai, eu tive uma surpresa. Eu fui registrado sem a figura dele, não sabia quem ele era. O dia que conheci meu pai, eu descobri que ele sabia quem eu era, aonde eu morava, quantos anos eu tinha, e que ele decidiu não me aceitar. E que ele só estava naquele encontro ali, simplesmente porque obrigaram ele a ir. Porque para ele tanto faz, como tanto fizesse, me ter como filho ou não. Quando eu descobri isso, eu fiquei revoltado. Fiquei irado. Entrei em depressão, entrei em crise, já era pastor, já tinha um ministério. Falei, pô, o cara, ou seja, eu pensava assim, meu pai nem sabia que eu existia, mas meu pai sempre soube que eu existia. Que é o pior, e durante muito tempo eu fiquei revoltado, minha vontade era falar umas verdades para ele, mas aí começou a vir exatamente isso que a gente estava debatendo aqui. Primeiro, ele não conhecia o amor de Deus que eu conhecia. Ele não tinha a palavra que eu tinha. Porque a ideia de você conhecer a palavra não é simplesmente conhecer a palavra para citar. Porque o salmista disse que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. A necessidade que você tem de conhecer a palavra não é só do você citar, como a pastora disse, mas para você saber a verdade dela, em todos os aspectos. Não é só em coisas que me é conveniente. Eu tenho que conhecer a palavra em todos os aspectos. E aí, eu pratiquei esse perdão, do perder. E aí eu tive que ir ao meu pai, o abençoar, o abraçar e entender o seguinte, ele não me quer. Eu ia na casa dele visitar ele não me atendia. Eu batia a palma, ele não abria a porta, sabia estar dentro de casa. Ele não me quer, mas eu amo, eu o abençoo, eu prego o evangelho para ele, quando ele quer me ouvir, quando ele quer me aceitar, mas eu não consegui, porque o ódio que eu tinha inicial era de meter o pé na porta, meu irmão, e falar umas verdades para ele. Mas depois eu vou perder o quê? Eu vou ganhar o quê com isso? Então, a nossa vida, na verdade, aí eu volto ao texto de Tiago 1:20, a minha ira não vai gerar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, como a pastora bem disse, está num outro patamar, está num outro conceito. Deus nunca vai olhar para uma coisa que aconteceu comigo da maneira que eu estou olhando.
A história do pastor Manuel é isso. Deus, quando viu a história do pastor Manuel, falou assim, eu vou escrever uma história a partir disso aqui. Eu vou escrever a história da pastora que sofreu o que ela sofreu a partir disso aí. Deus sempre vai ver de uma maneira diferenciada. E a gente nunca vai compreender. Aí é onde rola, André, e aí eu termino aqui, as frustrações. Porque na verdade, se espera. Não. Deus vai, e aí não acontece nada. E aí, sabe aquilo, lembrando, no caminhar da nossa vida, nós fazemos, às vezes, sem saber, muito mal a outras pessoas. Então, se a gente pede justiça a Deus sobre essa situação, vai vir justiça sobre nós também em algumas situações. E às vezes vem. E a gente acha, calma aí, Deus, eu que estou precisando aqui da minha vingança e a justiça vem contra mim. Pastor acontece. Anderson, Tem 2 fala sobre minutinhos. só uma coisa também que a gente pouco falou aqui. Mas o conceito de misericórdia. Algo que eu recebi e que hoje eu aplico. O que é misericórdia? Misericórdia é você receber alguém do jeito que ela é, compreendendo a falta de recursos que hoje ela tem para ser quem você quer que ela seja. E quando você compreende isso, você lembra a sua própria vida. Ele me aceitou, sendo eu ainda pecadora, É o princípio do Pai Nosso. sem nenhum tipo de recurso para responder o amor dele. Porém, ele, na sua infinita misericórdia, investiu em mim. E hoje eu estou aqui para a glória dele, com meu nomezinho escrito no livro. É isso que a gente tem que saber. Teu nome tá? Teu nome tá? Teu nome tá? O Teu meu nome tá, tá? crente. Ô, Glória, então, isso é lindo, né? Tá Essa debaixo questão vontade dele. da vingança, existem muitos textos, né, falando de vingança, mas eu acredito que o texto que o pessoal está citando deve ser Hebreus 10:30. Imagino que seja minha é a vingança. Está totalmente fora de contexto, porque não vai dar tempo para citar aqui agora. Mas quando falamos de vingança relacionada a Deus na Bíblia, está muito mais ligado à justiça. E aí uma questão de ser justo, Deus é um Deus justo. Observe que quando Deus manda Jonas pregar e na cidade de Nínive se arrepende, Deus não faz mais o mal que ele disse que haveria. E Jonas ficou com raiva disso. Entende? E Jonas fica Queria com que raiva. matasse todo mundo. Porque Deus é um Deus justo. Ou seja, a justiça de Deus às vezes pode ser o seguinte, a minha história. Deus queria mudar a minha vida para mostrar para aquelas pessoas o amor dele. Dá pra gente fazer um programa sobre justiça de Deus, a gente separar a sua vingança do que é a justiça de Deus, tá bom? Foi muito bom o programa de hoje, aprendi, fui grandemente também abençoado. Quero agradecer, pastor Anderson, obrigado pela Um sua abraço, já presença tá hoje subindo aqui o no nomezinho Antenados. lá. Valeu, um abraço. Pastor Manuel, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, um beijo grande a todos. Pastor Elisa, obrigado pela sua presença no Antenados. Um beijo. Pastora Rosane, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Som de silêncio.